apresentar rapidamente, o meu nome é Taika, eu sou empresária e terapeuta corporal, né? E eu tive a oportunidade de conhecer a Andrea, comecei por meio, né, das nossas conversas, das nossas trocas, das minhas pesquisas, né? Entender mais sobre o tema do Body Dynamic, a gente vai falar mais sobre isso também, né? Uhum. E para vocês que também estão entrando, vão assistir essa aula depois, né? Nós temos mais convidados que vão vir, né? A partir de amanhã, a partir de hoje, nós iniciamos uma série de 3 lives, né? Primeiro com a Andrea. Uhum. Amanhã receberemos mais 2 novos convidados. Sexta-feira, a professora Liana Neto. Vocês estão em qual cidade? Ó, já está começando a vir algumas perguntinhas, hein? Opa, isso é bom, isso aquece, aquece o encontro. Então, para falar sobre as cidades, antes eu quero apresentar a Andrea, que é psicóloga clínica, professora do Bodynamic International, coordenadora do Bodynamic International do Brasil. Então, no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, de qual cidade? A Andrea está no Rio de Janeiro, né? Fazendo um Exatamente. trabalho belíssimo. Há quantos anos o trabalho acontece no Rio de Janeiro? 12 anos, já 12 anos que a gente vem trazendo o Borinamic para o Brasil, e a sede é aqui no Rio de Janeiro, onde acontecem os cursos, onde acontecem as formações, os workshops. Então, nesse momento é aqui do Rio de Janeiro que eu estou, né, encontrando com vocês. Ai, que delícia! Uma belíssima oportunidade, né, de conhecer o Rio de Janeiro. Eu que sou aqui de São Paulo, só fico imaginando, né, conhecer o Rio de Janeiro, Esperando você, Tárika. Vai ser bom. conhecer pessoas maravilhosas e aprender um pouco mais, né. E a minha curiosidade, eu imagino que é a curiosidade de muitas pessoas, Andréa, Uhum. o que é a terapia Bodynamic? Essa é uma ótima pergunta, né? Muita gente pergunta isso. Então, a terapia bodinâmica é um método que integra psicologia, desenvolvimento humano e trabalhos corporais, desenvolvido por Lisbeth Marshall, na Dinamarca, na década de 1970, a partir de estudos e de uma grande pesquisa que ela fez, portanto, liderada por ela, e posteriormente os resultados foram integrados a um trabalho de observação de criança ao longo do desenvolvimento. Então, na verdade, o Bodynamic, ele é um método para que ele possa ter sido desenvolvido como método, a Lisbeth desenvolveu um instrumento de avaliação da resposta muscular chamado Body Map, e a partir daí ela treinou sua equipe de 12 colaboradores e todos foram a campo testar diferentes pessoas, né? E com isso levantaram mais de 13 mil fichas. Né? E o que ela conta é que, à medida que ela estava fazendo cruzamento e análise desses resultados testados a partir desse método, Body Map, ela observou que diferentes músculos, cada um deles tem um conteúdo psicológico específico, né? E isso deixou ela muito encantada, né? E a partir daí ela foi aprofundando essa grande cruzamento de informações, e foi a partir dessa grande pesquisa que ela desenvolveu o modelo das funções do ego ou das diferentes habilidades do ego do Bodynamic. Né? Então, na verdade, as habilidades esse modelo vai justamente se tratar, né, dessa forma onde, à medida que os músculos foram mapeados de uma forma tão precisa, onde a gente pode encontrar, né, os diferentes conteúdos psicológicos ou diferentes habilidades a partir desse conhecimento associado a diferentes músculos. Então, a gente pode despertar esse conteúdo a partir de determinados movimentos, quando a gente conhece qual é o músculo ligado a cada conteúdo psicológico. Né? Então, são inúmeras habilidades ou conteúdos psicológicos. Ground, fronteiras, manejo de energia, centramento, autoestima, limites, né, tão necessários, habilidades interpessoais, habilidades cognitivas, inúmeras habilidades. Cada uma delas tem um endereço num lugar específico no nosso corpo.
E à medida que a gente conhece esse endereço, e à medida que a gente sabe como ativar, né, esse músculo ligado a esse conteúdo, a partir de um determinado movimento, a gente passa, no processo terapêutico, a ter muita precisão. A gente trabalha de uma forma verbal associada ao convite do trabalho corporal a partir de um determinado movimento específico que vai acordando os músculos associados àquele conteúdo psicológico, né, o que faz com que a pessoa viva, né, no seu corpo aquela experiência. Então, ela está trabalhando o tema de uma forma cognitiva, emocional, corporal, acionando as memórias do corpo, né, e à medida que ela ela foi apoiada, né, no desenvolvimento desses recursos, isso vai vir de uma forma, à medida que ela não foi, essa memória vai aparecer de uma outra forma. Então, esse mapeamento é um instrumento incrível e que ele está a favor, né, desse olhar tão aprofundado, né, pelo outro, para o outro, né, e a partir de camadas para além, né, da fala, para além da queixa, para além dos sintomas, né, mas o que é que meu corpo traz, e não de uma forma geral, mas de uma forma muito específica, né, a partir de cada músculo, à medida que cada um tem o seu conteúdo, né? Então, o que é que ele me diz a respeito disso e o que é que a gente precisa desenvolver porque não foi desenvolvido, né? Porque isso é o grande desafio, né? Muitas vezes a gente chega com dificuldade de colocar limite no consultório, e isso é o tema da sessão, porque a gente não aprendeu a fazer isso. E isso está escrito no nosso corpo, né? Em músculos específicos ligados ao limite, em músculos específicos ligados ao ground, em músculos específicos ligados a fronteiras, a autoestima. Então, quando a gente vai direto lá, associado ao tema que a pessoa está trazendo, o processo toma outro nível de consistência e a gente pode ir de uma forma muito direta ao ponto, né? De uma forma muito precisa. Então, o Bodynamic é uma terapia que nos oferece isso, essa precisão, essa consistência, essa possibilidade de encontrar o outro de uma forma muito profunda, né? Para além da fala, né? Para além das dores, né? Mas para aquilo que aquela pessoa traz, transcrito, né? no seu corpo. Isso é um pouco, assim, resumidamente, sobre o que é o Bodynamic, o que é a terapia Bodynamic. Excelente. E tem uma participante aqui, Aurora, se você não está escutando a gente, a minha sugestão é que você saia, desliga e entre novamente, e aí dessa forma você pode começar a escutar a gente um pouquinho melhor. E te escutando, né, Andréa, e também hoje eu, pela quarta vez, escutei uma fala sua num vídeo que eu acho, assim, me toca, né, e que faz muito sentido para mim, quando você fala sobre os pilares do Bodynamic. Uhum. E para mim foi assim um grande diferencial e a primeira vez que eu escutei a sua fala sobre isso veio como se fosse uma flecha direto no meu coração, né? Eu falei, uau, nossa, que lindo, né? Você pode me trazer só pequenas palavrinhas Claro. sobre os pilares do Bodynamic? Então, claro, e é isso, né? Os dois grandes pilares do Bodynamic dignidade e conexão mútua. Então, assim, esses são os princípios, isso é o que rege, né, essa escola, esse sistema Bodynamic, e isso é o que rege a formação da nossa personalidade, né? Então, a criança, ela vai atravessando diferentes etapas de desenvolvimento, onde ela vai treinar diferentes habilidades psicológicas associadas à descoberta de novos movimentos cada vez mais complexos, e ela vai treinando isso, desde bebezinho, levantar a cabeça, né, e cair, levantar e cair, levantar o tronco, até conseguir sustentar, ficar de quatro, ficar em pé, e por aí vai. Né? Da gestação, do segundo trimestre de gestação, aos 12 anos, a criança vai treinando e treinando e treinando diferentes temas, cada um sendo central aquela faixa. O Bodynamic trabalha com 7 faixas de desenvolvimento, eu vou estar falando mais sobre isso.
Então, cada etapa do desenvolvimento vai ter o seu tema central e a criança vai ter a tarefa, naturalmente, de desenvolver diferentes movimentos, porque ela está descobrindo como utilizar novos músculos a partir do sistema voluntário. E ela precisa ser encontrada. E o que é que significa ser encontrada nisso? Ela ser respeitada, apoiada, nessa grande descoberta, nessa grande tarefa da construção do seu ser. Né? Isso significa sustentando e sendo apoiada e encontrada na sua dignidade, numa relação de conexão mútua, que significa uma relação de respeito, de aceitação das pessoas envolvidas naquela relação. Então, dignidade é a habilidade da gente ser aquilo que essencialmente nós somos, nos nossos valores mais profundos, na nossa ética mais profunda, no nosso ser, no nosso âmago. E a gente experimenta a nossa dignidade na relação com o outro, e, portanto, o outro também sendo a partir da sua dignidade. Isso significa um encontro onde está havendo uma conexão mútua. Então, dignidade e conexão mútua são dois conceitos que andam de mão dadas. Né? À medida que eu posso ser quem eu sou e posso respeitar você ser quem você é, a gente está tendo um encontro de conexão mútua que cabe as diferenças, que cabem as semelhanças, né? Que cabe cada um sendo na sua individualidade, na sua dignidade, na sua forma única de ser. Né? Então, isso é o grande desafio, né, do ser humano, porque a gente é o tempo todo desafiado nessa dança dinâmica. Esses dois pilares, eles são dinâmicos, nos desafiam o tempo todo, e é essa grande beleza da vida, até onde eu posso ir sem perder o meu eixo, até onde eu posso ir para encontrar o outro, sem passar do ponto onde, a partir daí, eu me perco, né? E entro numa outra coisa que não sou eu. Então, quantas vezes a gente passa do ponto, né? E isso normalmente traz muitas consequências. Ou quantas vezes a gente fica muito rígido, né? E a gente não abre para encontrar o outro, e com isso a gente fica isolado, sozinho. Então, essa é a dança. O que é que eu posso dar, o que é que eu dou aqui, o que é que você pode dar aí, para que a gente possa se encontrar no meio do caminho. Né? Eu sendo quem eu sou, você sendo quem você é, e a gente tendo um encontro de conexão mútua. Isso é sobre esses dois pilares, né, do Body Dynamic. E eu concordo com você, eu acho que são conceitos que também me encantam, né, porque eles falam acho que da nossa alma, né, da nossa forma de ser humano em bando. Né? Então, como é que cada um pode ser quem é na sua individualidade e, ao mesmo tempo, pertencer ao bando, né? E ser respeitado enquanto a unidade que é. É muito dinâmico, né? É muito rico. É muito lindo, né? Eu, assim, me encantei. E quando você fala sobre habilidades psicológicas, como a gente pode ativar isso a partir do nosso corpo? Uhum. Ótimo. Então, eu acho essa é a grande pergunta, né? A gente fala, mas como é que a gente faz isso? Então, a minha ideia é propor aqui uma pequena experiência, né? A gente vai fazer junto e todo mundo que está assistindo está convidado a fazer. E é bom que faça, porque aí a gente vai poder estar falando a partir da experiência, né? E não a partir, né, de uma teoria. Então, a partir disso, eu vou convidar vocês ao seguinte: eu vou pedir para que cada um, né, sentado onde estiver, não precisa nem mudar de posição, sentado nesse momento, do jeito que cada um está, né, pensar numa pessoa na sua vida, né, nas suas relações, que você gostaria de falar não, né, não a essa pessoa. Seja alguma coisa que ela te pediu emprestado, seja a uma determinada tarefa que ela quer que você faça, seja um determinado programa que ela quer que você faça e que você não está com vontade de fazer. Então, essa é a consigna, né? Cada um pensar nessa pessoa. E aí, agora, né, cada um sentado do jeito que está, eu vou pedir para que cada um imagine essa pessoa na sua frente, né? E que possa falar, e aí, até de voz alta, cada um aí está silenciado, né? Poder falar: fulano, eu não quero lhe emprestar determinada coisa, ou então eu não quero fazer determinada coisa, ou então eu não quero participar de determinado programa.
Então, cada um vai fazer isso, vou dar 5 segundinhos, né, para cada um falar isso. E à medida que cada um for falando, dando seu recado para essa pessoa, eu vou pedir para que você observe quais são as sensações nesse momento. O quanto que você foi assertivo ou assertiva, o quanto que você foi convincente, nesse momento que você estabeleceu um limite para essa pessoa. Isso. Agora, a gente vai entrar na segunda parte da experiência, né? E aí eu vou pedir para que cada um comece a mover os pés que estão em contato com o chão, mesmo dentro do sapato, se assim vocês estiverem, ou descalços. E a ideia é levantar os dedos e depois baixá-los como se estivesse segurando até dentro do tênis, sapato, sandália ou do chão, melhor ainda. Então, levanta os dedos, baixa e segura. E observando a respiração, fazer isso algumas vezes, né? E vai observando que alguns músculos vão sendo ativados, e à medida que esses músculos vão sendo ativados, e que a gente procura estar observando esse movimento e as sensações corporais, o nosso ground também está sendo ativado. Então, fazendo isso algumas vezes e percebendo essa habilidade de ground, que provavelmente está sendo ativada a partir desse movimento que cada um está fazendo. E aí vamos parando o movimento, e agora eu vou pedir para vocês observarem sensações, cada um no lugar onde está, e a gente parta para um segundo momento, que é mover a pelve na cadeira mesmo, para um lado e para o outro, de uma forma lenta. Com isso, a gente está movendo músculos que têm a ver com centramento, que é a habilidade de estarmos ancorados dentro da gente, dentro do nosso corpo. E observe a respiração, permitindo que a respiração vá até a barriga, a base da barriga, e preencha essa região do centramento, que é a pelve, a parte baixa do abdômen. Isso. Agora eu vou pedir para vocês, cada um, ir parando. E agora eu vou pedir para cada um contrair o bumbum. Contrai e percebe essa força que existe dentro de você, lá dentro do seu âmago. Uma força que vem de dentro. Contrai, sustenta, se ficar muito cansado, solta um pouquinho, mas não totalmente. Mantém essa sustentação, nem que seja, né, menos de 50%, mesmo que seja 30%, mantém alguma tensão, alguma ativação nessa musculatura. E vai sentindo a presença dessa força, né, dentro do seu centro. E agora vamos aproximar as omoplatas, que são aqui atrás, e os braços do nosso tronco, e respirar. E perceba o que acontece com sua autoestima. Aproxima as omoplatas e os braços do tronco e sustenta, né? E aí o movimento que cada um vai fazer é esse aqui, quando for falar a mesma coisa que falou na vez passada, só que com o movimento, né? É importante que a mão esteja flexionada. Na verdade, pode ser assim aqui, ó. Quando for falar o seu não, tá? A gente vai falar aquela mesma frase a partir dessa acordada que a gente deu, e a gente vai fazer isso fazendo esse movimento. Cada um na sua cadeira. Nesse momento, então, só para relembrar, cada um vai falar olhando para a pessoa que eu não vou emprestar determinada coisa a você, eu não vou fazer determinada coisa para você, ou então não vou fazer determinado programa que você quer que eu faça. Então, eu vou dar um minutinho para cada um fazer isso, né, com o movimento do braço, sentindo o contato dos pés com o chão, sentindo a pelvis, sustentando as omoplatas um pouquinho mais próximas e fazendo esse movimento.
Eu não vou olhando para a pessoa. Podem fazer mais de uma vez. Eu não vou. Experimente falar à medida que vocês fazem. Eu não vou. Eu não vou. Isso. Cada um podendo fazer 2 ou 3 vezes. E observem. Foi diferente essa segunda vez da primeira vez? Quais são as sensações que cada um experimenta? Foi diferente no sentido de ser mais assertivo, mais convincente? A primeira vez foi mais assertivo? A segunda vez foi mais assertivo? Como é que foi para vocês? Vocês podem escrever também aí nos comentários. Mas, uhum. É impressionante, né? Como incluir o corpo faz a diferença. Sim. E na minha experiência pessoal, a segunda vez foi totalmente diferente. Uhum. E eu fico com essa curiosidade, né? Então a gente explorou partes diferentes, né? Uhum. E quais são essas habilidades em cada parte, né? Uhum. Conforme você foi conduzindo a gente. Uhum. Isso. Então, assim, uma pequena experiência, né? Super rapidinho, claro que para a gente aprofundar precisaria levar mais tempo, mas o que que a gente fez, né? Então, mover os dedos dos pés, a gente está ativando músculos do grounding. E o grounding tem a ver com a possibilidade de a gente estar presente aqui agora e lidando com a realidade da forma que ela se apresentar. Né? A forma de ancorar na realidade, de sair, né, das dificuldades, dos problemas que a gente muitas vezes cria mentalmente, não consigo falar não, porque pode ser que ele pode ficar chateado, o outro, que não. Né? Quando eu estou ground, eu venho para a realidade e vou enfrentar a situação e a vida da forma que ela se apresenta. O segundo movimento pelvis tem a ver com centramento, que é justamente a habilidade de a gente estar ancorado dentro da gente. Essa região, que é conhecida como rara, né, em tantas filosofias, no Bodhinampa a gente que sabe quais são os músculos, portanto, qual é a casa do rara. Então, a gente sabe como acordar essa casa, e lógico que a partir também do foco, né, no movimento que se é sugerido, não é fazer o movimento automaticamente, mas fazer com presença, a gente vai estar justamente acordando os músculos que dão sustentação a esse ancoramento, né, a nossa presença dentro da gente. E aí, quando eu peço para contrair os glúteos, essa região do bumbum, tem vários músculos ali que tem a ver com da potência à presença, da força à minha presença. Então, uma coisa é eu estar presente dentro de mim, outra coisa é eu agir com a força na minha presença. Eu buscar algo com a força da minha presença. Né? Eu partir para uma determinada tarefa, sustentando a minha força junto com a minha presença. Então, é uma forma da gente sustentar isso, presença e força. Aqui no gesto, no ato de falar não para o outro, né? Sem desistir no caminho. Uau. A autoestima tem muito a ver com essa região aqui, né, o peitoral. Então, quando a gente aproxima as omoplatas e os braços, a gente está ativando essa região. Então, é muito diferente você se apresentar numa entrevista tal, com a postura, né, mais curvadinha, a voz sai de uma forma, de quando você aproxima, eu estou fazendo isso nesse momento, a voz sai de outra forma. O lugar que eu saio é outro. Né? Por quê? Porque eu estou ativando aqui a autoestima. Né? E a autoestima é fundamental para a gente poder sustentar a nossa presença. Né? E, finalmente, a gente, quando faz esse movimento, a gente está acordando alguns músculos que dão sustentação à habilidade de estabelecer limites, seja falando não, né, seja estabelecendo limite da forma que for. Né? Então, na primeira vez, a gente simplesmente falou. É possível que muitos de nós tenham usado sua fala. Né? E aí isso tem uma força, mas não tem toda a força. Tem a força da fala. E quando a gente tem uma certa dificuldade de falar não, de dar limite, a gente se perde nas fantasias, só a fala muitas vezes não é suficiente, e eu termino desistindo.
né, de falar não para o outro, e quando eu desisto de falar não para o outro, empresto aquilo que eu não gostaria, eu faço aquilo que eu não gostaria, eu vou para o programa que eu não gostaria, eu estou desistindo de mim. Né? E esse é o ponto. Aqui eu abri mão da minha dignidade para ter, para ter a conexão com o outro. Mas nesse preço, isso não é conexão mútua. Isso é escravidão. Né? Quando a gente desiste da gente para ter o que for possível da relação do outro, a gente está se submetendo, abrindo mão da nossa dignidade, e isso, em última instância, é escravidão. Quantos de nós somos escravos do que é que o outro vai achar de mim se eu falar determinada coisa, né? Então, isso é um buraco negro, que a gente precisa criar condição para fechar e não entrar. Né? Então, assim, falar não para o outro não é ser agressivo ao outro, é estabelecer aonde eu posso encontrar com você. Né? Porque se eu falo não a fazer isso com você, significa que está tudo bem entre eu e você, a gente pode se encontrar outro dia e está tudo certo. Mas se eu não falo esse não, desisto de mim e me submeto, isso vai ter um preço. Né? Eu vou evitar te encontrar, eu vou me trancar, eu vou me afastar, eu vou fazer qualquer coisa, porque não é bom estar com o outro dessa forma. Né? Então, a conexão acaba, não, deixa de ser uma conexão mútua, e a dignidade deixou de ser dignidade no momento que eu desisto de mim. Né? Então, na segunda parte, a gente, além da fala, a gente usou os recursos. Então, a gente no Body Dynamic, a gente entende que o nosso corpo tem uma caixa de ferramenta para nos oferecer, está tudo lá, os músculos. Né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender a conhecer cada ferramenta dessa caixa, abri-la e conhecer, e saber como utilizar cada uma delas. Quando a gente faz isso, a gente transforma cada ferramenta num recurso. Né? Então, aqui, a gente fez um pequeno exercício onde a gente usou o recurso do ground, estando presente. Isso é uma base que me sustenta e, portanto, me dá segurança. Estando no meu centro, isso é fundamental, porque eu tenho que estar em algum lugar para falar não para o outro. Muitas vezes, quando a gente não fala não para o outro, é porque eu não estou em mim e eu estou pendurada no outro. Eu preciso do outro para ter um lugar para estar. Então, sempre na terapia, né, antes de trabalhar limites e tudo mais, eu trabalho muito a possibilidade da pessoa estar em si, porque senão vai cair aonde, né? Num vácuo. Então, centramento, potência, né, na minha presença, autoestima, alto valor, autoconfiança e, finalmente, o limite. Então, a gente associou a fala a todos esses recursos. Então, o resultado é outro. Né? E esse é o processo. Né? Como é que a gente pode praticar isso? E aqui, no caso, na terapia, na sessão, praticando com o terapeuta, fazendo, falando o que é que eu sinto, e a cada momento, né, sempre a gente buscando esse olhar processual, em cada momento, como é que eu estou me sentindo, para que isso vá sendo construído. Porque se a gente tem essa dificuldade, é porque a gente não foi apoiado na nossa formação a dar os nossos limites. Né? E esse é um quadro muito comum, né, no nosso mundo. Né? Pessoas que têm dificuldade de falar não, têm dificuldade de estabelecer limite. Algumas poucas não têm, mas a grande maioria, né, pelo menos na minha experiência, traz isso como sendo um ponto de dificuldade. Esse conhecimento deveria ser ensinado nas escolas. Imagina se todo mundo tivesse essas habilidades e esse conhecimento. Concordo com você completamente. Porque a necessidade da gente trabalhar isso em terapia é porque isso não foi aprendido na formação da nossa personalidade. Né? Porque os nossos pais, os nossos cuidadores não aprenderam isso com seus pais, né? Seus cuidadores. Então, assim, são lacunas, né, que vão se ampliando. Né? Então, os cuidadores têm suas lacunas e, portanto, a partir desse lugar tem um ponto cego em relação à importância daquela experiência, né, com aquela criança, e ali não encontra a criança, na dignidade da criança, distrai para outra coisa, muda o foco, faz outra coisa e ali se perde. Né, uma oportunidade, né, de uma construção mais sólida daquela personalidade. Né, então, eu concordo completamente. Eu acho que é uma área de total importância, né, levar isso para as escolas, ensinar as crianças.
as habilidades, né, interpessoais, né, e a partir desse lugar, né, tão sólido, né, que é o corpo de cada um. Exato, exato. Ainda mais nos dias de hoje, né? Então, é um conhecimento essencial para a vida, não só para quem procura uma nova habilidade de trabalho também, né? Mas é um Uhum. conhecimento essencial para a vida, né? E existe muita pesquisa também que vem por trás disso, né? Inicialmente você falou que foi desenvolvido, né, a partir de grandes pesquisas, né? Você quer trazer um pouquinho mais de palavras sobre isso? Então, a grande, sim, então o Body Dynamics foi desenvolvido a partir de de estudos e uma grande pesquisa, e a partir desses resultados, esses resultados foram levados para observação de crianças. Então, agora a gente está falando de criança, de escola, então, falar um pouquinho, né, do modelo dos 7 estágios do desenvolvimento também do Body Dynamics. Então, a partir desse trabalho de observação de crianças, da período gestacional aos 12 anos de idade, a Lisbeth fez também grandes descobertas, né? Então, ela observou que cada etapa a gente trabalha dentro do Body Dynamics com 7 etapas, né? Então, a gente vai até os 12 anos. Normalmente, as escolas vão até a latência, né? E ali para, mas a gente vai até os 12 anos, né? Depois dos 5, 6 anos, muita coisa acontece. Eu vou falar um pouquinho de cada uma das etapas. Então, são 7 estágios, né, desse modelo aqui do Body Dynamics. Cada modelo tem um tema central, né, e é dessa forma que a criança vai constituindo, formando a sua personalidade. Ela naturalmente vai estar se interessando pelo tema central em cada faixa etária. Eu vou estar falando que temas são esses, ao mesmo tempo que ela vai estar fazendo explorações motoras e conquistando novos movimentos com níveis cada vez mais complexos ao longo do seu desenvolvimento. Naturalmente, a criança aprende a levantar a cabeça, naturalmente, a criança aprende a levantar o tronco, naturalmente, ela rasteja. Isso no mundo é mundial, é universal. Ela engatinha, algumas crianças pulam a etapa, isso tem um preço, elas ficam em pé, elas andam, elas... Então, cada etapa, a criança vai estar explorando, naturalmente, aquele tema central e aqueles movimentos associados àquele nível de maturidade. E, a partir disso, é fundamental que ela seja encontrada e apoiada pelos cuidadores, porque aí ela vai estar sendo vista, vai estar podendo exercer a sua dignidade na conexão mútua, exercida, vivida, experimentada com seus cuidadores. Isso fará com que ela atravesse aquela etapa com consistência, com curiosidade, motivada para ir para outros níveis de complexidade, e ela está tudo bem. Naquela faixa etária, ela vai partir para outros desafios na faixa etária seguinte, né? A questão é quando ela não é encontrada nem apoiada nessa exploração. Então, quando isso acontece, à medida que essa exploração, tema central e movimento motor, né, essa entrelação, a conjuntura dessas duas coisas, é o que vai estar formando aquela personalidade, né, de cada um de nós, à medida que ela não é encontrada e apoiada pelo cuidador, esse processo vai ter uma ruptura, né, e ela vai ter lacunas na sua formação. E o que é que acontece? Muitas vezes ela vai ser levada ou motivada a olhar para outra coisa, ou ela vai se desmotivar a explorar aquilo e vai, né, passar para um outro assunto, e ali ficou. Ali ficou aquela experiência, deixou, claro que isso tem que ser repetido às vezes, deixou de ser vivenciada, e seria muito importante que ela tivesse sido vivenciada e apoiada para ela ir construindo esse tecido, a minha personalidade, cheia de recursos, né? Cheia de ferramentas. Então, quando ela não é encontrada, e muitas vezes ela não só não é encontrada, como ela é atacada de alguma forma, né? Por estar fazendo determinada coisa,
ela vai ver aquilo em níveis diferentes de desconforto, né? E quando ela vive esse desconforto, o que é que ela vai estar, o que é que nós fazemos? A gente desenvolve mecanismos de defesa para lidar com aquele desconforto, né? Então, um bebê que quer colo, né, da mãe e recebe um celular, um brinquedinho, né, e isso acontece repetidas vezes, ela estica o braço, veja bem, a gente está falando. Aqui o tema é minhas necessidades. O movimento é esse aqui. Universalmente, a criança, nesse período, né, esse período é de um mês a um ano e meio, né, mas lá para os 3, 4 meses, 5 meses, ela vai estar desenvolvendo isso, esticar o braço para pedir, para alcançar a satisfação da minha necessidade. Então, se ela faz isso e recebe outra coisa, se ela faz isso, o cuidador nem percebe, e se ela faz isso de novo e nada acontece, o que vai acontecer? Ela vai desistir. Né? Então, esse músculo aqui chama-se deltoide, a parte anterior dele tem essa memória, de todos nós. Se eu não fui atendida nas minhas necessidades, nesse período de idade onde eu estava aprendendo a fazer isso, eu vou desistir. Então, eu vou ser uma pessoa que tendo a desistir de buscar aquilo que eu preciso, e isso vai estar escrito nessa parte anterior dessa minha ombreira, né, que se chama deltoide. O músculo vai estar colapsado, vai estar desistindo. Ou, se eu até tenho no início, mas aí a minha mãe começa a trabalhar, né, com 4 meses, e aí a babá não tem a mesma habilidade, a babá está ocupada, e fico no berço pedindo e não tenho mais, eu já não vou desistir, mas eu vou enrijecer. E isso vai se transformar na forma de uma atitude mais crítica, mais dura, mais empurrando o outro, enquanto que o que desiste é o bonzinho, né, que tudo tá bom, né, se tá bom para você, tá bom para mim, eu nem sei o que eu preciso, se tá bom para você, tá bom para mim, vamos no cinema, qual o filme que você quer ver? Ah, você escolhe, né, vamos jantar, o que é que você quer pedir? Aquele que olha para o outro, o que é que você vai pedir hoje? Eu nem sei o que eu preciso, né, e que o outro tá bom para o outro, tá bom, se minha família tá bem, eu tô bem, né, o rígido é mais crítico, né? Não, estava tudo bem, o jantar estava ótimo, mas o cafezinho demorou tanto para chegar, né? Eu sempre tenho uma crítica, sempre tem. Então, são defesas. Um abre mão da sua dignidade para ter o que for possível do contato com o outro. O outro se enrijece sustentando a sua dignidade e empurra o outro. São defesas. Então, a gente precisou utilizar ou a desistência ou o tensionamento para sobreviver àquela dor enquanto bebê no berço pedindo colo. Então, é a partir daí, né, que as defesas vão sendo formadas em torno do tema central de cada etapa. Eu dei um exemplo da segunda etapa, da necessidade, eu vou falar cada uma delas. Mas isso vai acontecer em cada universo de cada etapa, que ocorre em torno do tema central de cada etapa. Então, as defesas sempre vão ter essa coloração, ou desistência ou tensão. Né? E quando tudo vai bem, a criança é encontrada e atendida, e a mãe, o cuidador, para o que está fazendo e pega a criança e atende aquilo que ela demanda, essa criança vai ter esse músculo flexível e vai ser aquele adulto que vai buscar o que ela precisa, e se por acaso eu não encontrar aqui com a Tárika, eu queria conversar com você, tal, mas a Tárika está super ocupada hoje, né? Ok, eu vou pedir outra pessoa. Eu não vou ficar me sentindo abandonada porque eu não encontrei com aquela pessoa aquilo que eu queria. Né? Se não tem aqui, eu vou buscar, o foco não está no outro, o foco vai estar em mim. Né? Um ponto de referência não está no outro, o ponto de referência está em mim. Então isso faz toda a diferença, né? Nessa forma de lidar com as nossas necessidades. Então, falando um pouquinho do panorama aqui, das 7 estruturas de caráter, né, que eu acho que é importante, e uma coisa interessante é que a Lisbeth vai escolher como nome de cada etapa o tema central de cada uma, não a patologia. Né? A própria psicanálise e tantas outras teorias foram desenvolvidas a partir do consultório, a partir do cliente neurótico,
que traz a questão. Então, né, o oral, esquizoide, psicopata, masoquista, tudo isso, né? Tudo isso. A gente já foi de todas essas escolas. É isso, era isso que a gente tinha. Né? Mas a Lisbeth escolheu uma outra coisa. Ela observando crianças em torno do tema central e saudável. Então, a nomenclatura é outra. Então, a primeira etapa, diferente da esquizoide, existência. E o grande tema é o direito de existir. Cada etapa vai estar sendo desenvolvida em torno de um direito fundamental, universal. O direito de existir, de ter segurança, de viver o apego seguro. Esse é o grande tema, né? Um apego seguro, para que eu possa estar segurado nesse mundo. Né? E esse apego seguro vai determinar todas as minhas formas futuras de contato para o resto da vida. Esse período vai acontecer do segundo trimestre de gestação aos 3 meses de vida. O bebezinho está ali chegando no mundo, o grande tema é o tema da existência. O segundo é a necessidade, como eu já falei, entre um mês e um ano e meio, e o grande tema é lidar com as minhas necessidades, ter as minhas necessidades atendidas, manifestar as minhas necessidades. Aqui já existem dois, na existência é fusão, é cola, apego. Aqui já é vínculo, já existem dois. O início do eu-você. Né? Então, a criança, inclusive, quando ela se levanta, nessa fase, ela sustenta o tronco. Olha que interessante, aqui ela está treinando a habilidade de separar do outro. Né? Então, no berço, quando o bebezinho empurra o tronco e sustenta, ela está treinando exatamente essa habilidade. Você. Né? E ela faz isso no colo. Fundamental nessa construção, né, psicoemocional da diferenciação, do início da diferenciação. Eu estou aqui, você está ali. Né? O bebê muitas vezes fica muito bem, em algum momento sozinha, em outro momento ela quer estar no colo. Esse é o exercício, essa exploração nesse período. Depois, a autonomia, que é entre 8 meses e 2 anos e meio, quando a criança começa a engatear e andar. E o grande tema aqui é justamente o direito aos meus impulsos, às minhas curiosidades, né? Aos meus impulsos de explorar o mundo. Aqui a criança está começando também a desenvolver a diferenciação e individuação. É o início da conexão. Ele já consegue sair andando, né, para longe da mãe, e em algum momento ele para e olha para trás para ver se o cuidador está ali. Se tiver, ótimo, posso ir seguro. Né? Imagina o drama para essa criança se a mãe, o cuidador, se sente abandonada. E isso acontece por muitas vezes, né? Porque meu filho está me deixando para trás. E, de fato, são os primeiros passos para longe, né, dessa mãe, né, e cada vez mais. Esse ensaio, né, de se afastar e aproximar, se afastar e aproximar. Na adolescência, os voos são maiores, e quando é adulto, vai para o mundo, né? Então, imagina que as consequências quando esses pais, mãe, pai, cuidador, não lidam bem com essa diferenciação. Se sente abandonada. Vem para o colo da mãe. Né? A mãe usando a criança, né, para tamponar a sua falta, né, o seu buraco, a sua lacuna. E aqui muitas coisas podem acontecer. Né? Então, o quanto que esses pais precisam estar preparados para isso. Precisam encontrar o seu centramento, né, o seu eixo, o seu ground, para poderem liberar os filhos para os seus voos. Né? Nesse momento, eles começam a dar os pequenos voos, né, se preparando para os voos maiores. E aí depois vem a vontade, né, que é entre 2 e 4 anos, que aí é o direito, a minha força, a minha expressão com toda intensidade, e essa é a fase que muitas vezes os pais consideram a mais desafiadora, né? Porque a criança olha e fala não com toda a força, bate, né, com o pé no chão, né, bate com os braços, e ali, na verdade, ele não está desafiando, o foco não está no desafio ao outro, o foco está na exploração da minha força, na exploração da minha potência. E ele está usando o cuidador para praticar esse exercício. Se ele não praticar isso com o cuidador, onde é que ele vai praticar isso? Uma criança entre 2 e 4 anos. Né? Então, se os pais não conseguem sustentar isso, né, e derretem, né, com aquela potência da criança, ou culpabilizam a criança, nossa, eu já fiz tanta coisa com você hoje, olha que mal agradecido.
isso é uma injeção na veia de culpa, né? Então, essa estrutura, a questão aqui é a potência, né? E essa criança precisa aprender a, a lidar com sua potência, a regular a sua potência, e para isso os pais têm que estar muito potentes, né? Muito íntegros na sua potência, né? De outra forma, o estrago é enorme, e isso vai aparecer muitas vezes na forma de culpa, me culpar, de culpar o outro, etc. Né? A outra fase, já indo aqui apontando para o final, tem as 3 fases, seria o amor e sexualidade, que é entre 3 e 6 anos. Né? Na psicanálise seria o Édipo. Aqui é o direito de integrar amor, o meu amor pelo meu pai, pela minha mãe, e a descoberta dos meus genitais, das diferenças, né, entre menininho e menininha. Então, como integrar isso? É nessa fase que isso acontece. Aí depois vem 2 fases que normalmente nas outras escolas não são exploradas, que é a opinião, de 5 a 9, né? E é super importante, porque a criança aqui está se explodindo cognitivamente. Então, é o direito de elaborar e desenvolver e de expressar as minhas opiniões. Então, a depender do como os adultos lidam com isso, apoiando a criança, pesquisando junto, reconhecendo, que bacana isso que você está falando, corrigindo quando for necessário, etc. e tal, a criança vai estar sendo encontrada e vai lidar bem com as suas opiniões. E quando não, ela vai se tornar aquele adulto que tem que convencer o outro de que a minha opinião, a opinião certa, essa coisa tão presente nos tempos atuais, né? Se não pensar igual a mim, sai do grupo de WhatsApp. O nosso mundo está muito polarizado nas opiniões. Então, assim, né, a gente está falando de desequilíbrio nessa fase. E, finalmente, né, o solidariedade e performance, que é entre 7 e 12 anos, é o direito de poder ser o melhor no grupo em determinada habilidade, e, ao mesmo tempo, o direito de continuar pertencendo. Então, poder integrar essas 2 coisas. Quantos de nós tem medo da evidência? Né? Pelo medo de pertencer, de perder o meu lugar no grupo. Né? E quantas pessoas também imaginam que, se não forem o melhor, não são amados. Né? Então, assim, poder ser o melhor e continuar pertencendo, poder necessariamente não ser o melhor e estar ali no grupo, essa dança, né, entre a solidariedade, né, estar no grupo, nivelando, e a performance, né, poder ser bom, né, e ao mesmo tempo ter meu lugar garantido. Então, assim, são grandes temas, né, cada um vai estar associado a movimentos, descobertas corporais, né, psicomotoras específicas, e tudo isso fica guardado, né, no nosso corpo na forma de memória. Então, quando a gente sabe, né, de que fase trata-se, a partir desse tema, do que fase estamos tratando aqui, portanto, o que é que eu posso propor, isso é um adianto. Né? E é a partir disso que a gente faz também a leitura corporal, né? A depender. Né? E a pessoa sentada na cadeira falando, a gente já percebe quando chega na sala, né, assim, posturas que são muito típicas de quem teve questões e desistiu, né, por exemplo, ou enrijeceu em cada uma dessas fases. Né? Então a gente já vai, e claro que nunca a gente toma isso como diagnóstico, né, fechado, mas a gente pergunta, né, o que aconteceu na sua vida entre 1 mês e 1 ano e meio? Não aconteceu nada. Aí vai, bem. Aí meu irmão nasceu, seu irmão nasceu, você tinha quantos anos? Já eu tinha 1 ano. Né? Então, opa, aqui como não aconteceu nada? Né? Não aconteceu nada. Seu irmão nasceu, você tinha 1 ano. E como é que foi isso? Ah, minha mãe ficou totalmente voltada para ele, porque ele era muito fraquinho tal, e eu fiquei com a baba. Claro que aconteceu uma coisa aqui muito importante. Né? Então a gente faz perguntas a partir daquilo que o corpo, que a gente pesca, né? A partir da postura, que muitas vezes abre uma janela que para a pessoa aquilo não era nem importante. A gente fez uma mudança, a gente mudou de país, né? Meu pai e minha mãe se separaram. Então, a gente vai direto, né, no ponto, e claro que sempre a partir de perguntas, e perguntando e construindo junto, e não é nada fechado. Né? A gente sempre está trabalhando dentro desse princípio, né, da dignidade e conexão mútua. Então, nas sessões, os encontros são pontuados por essa dança. Né? A gente vai encontrar o cliente onde ele estiver, né? E, ao mesmo tempo, estamos aqui
nesse encontro de conexão mútua, onde, né, eu posso perguntar o que é que o outro acha, o que é que aconteceu tal período, mas o outro vai estar falando e o que ele traz é muito importante, né? Não tem uma resposta fechada e que eu vou colocar como um diagnóstico, não é assim. Mas a gente pode estar pensando junto, a gente pode estar trazendo, né, para o salão. E como é que é isso para você, né? O que é que você sente no seu corpo quando eu falo isso? E a gente vai construindo junto essa leitura, né? Inclusive a leitura corporal é feita dessa forma, né? Eu imagino que isso, que possa ter acontecido alguma coisa nesse período. Como é que é isso para você? Então essa é uma forma da gente trazer de uma, esses pilares para dentro, né, da sessão, né, do tratamento. A gente faz dessa forma, a gente sempre tem muito respeito, né, pela, pela a possibilidade do outro, pela verdade do outro, pela história do outro. E a gente tenta encontrar o outro aonde o outro estiver. Então, isso é um pouco, né, o resultado, né, dessa observação de crianças atrelado aos resultados da grande pesquisa, né, onde elas estavam muito interessadas por esses músculos. Ok, então, em cada fase, quais são os músculos, qual é o tema, e, portanto, esses músculos, por exemplo, o deltóide, a parte anterior, vai ter uma relação direta com a memória de buscar aquilo que eu preciso. Né? Então, se a gente desiste disso na vida, muito provavelmente a gente tem uma postura onde o ombro é mais desistido, onde é aquela coisa mais colapsada, o ombro, essa parte anterior vindo para o peito, mais colapsada, porque tem uma memória escrita ali. Não adianta buscar, eu vou desistir. Né? E vou ter um pouco mais, o que for possível, do contato com o outro. Você é aquela boazinha, né? Então a criança que é boazinha, que não dá trabalho, não chorava nunca, ficava no bercinho. Né? Então essa criança muito provavelmente desistiu de buscar, de pedir, de demandar, porque não tinha, não teve. E é muito melhor ter o que for possível do contato com o outro do que não ter nada. Né? Nessa fase é crucial, né? A criança depende do cuidador, né, no período da necessidade. Então a gente vê, isso também é uma marca do Body Dynamic, cada estrutura de caráter, cada defesa desenvolvida é genial. A criança escolheu a melhor saída diante daquele quadro, onde ela teve que escolher entre dignidade ou conexão mútua. Então, claro que o ideal era ela não precisar escolher. E aí ela teria o seu processo de formação da sua personalidade, essa tela sendo construída com consistência, mas à medida que abre lacunas, que ela não é encontrada e que ela tem que escolher, portanto, entre minha dignidade e a conexão com o outro, é genial, né? O que cada defesa, né, faz para que a gente possa sobreviver. Então a gente não tem como objetivo diluir a defesa, né, dissolver. Não, o nosso objetivo é desenvolver recursos faltantes para que, a partir daí, a gente possa equilibrar aquela estrutura de caráter que se mostra desequilibrada. Então, a gente fala de desequilíbrio, né, e não de doença. Então, uma estrutura de caráter desequilibrada faz com que a gente funcione da mesma forma em qualquer situação. Mesmo eu podendo escolher, mesmo você me dando opção, eu não vou saber escolher. Eu não sei o que eu preciso. Pode escolher por mim. Né? O que você pedir no restaurante está bom para mim. Eu não sei fazer de outra forma. Então, a gente vai desenvolver recursos, né, para que a gente possa, nesse caso, a pessoa trazer o ponto de referência dela para dentro dela, e a partir daí ela olhar para dentro dela e falar, o que eu estou com vontade de comer nesse momento? Não é uma coisa doce, salgada, quente, fria? Deixa eu ver o que minha barriga está pedindo. E a partir daí, eu acho que hoje eu vou querer uma sopa. Né? Isso é uma construção. Né? Então a gente vai construindo aqueles recursos faltantes para que a pessoa possa ter a possibilidade de escolher, né, diante da vida. Né? E com isso ela vai equilibrando aquela estrutura de caráter que até ali se mostrou bem desequilibrada. Né? Essa é a dinâmica. Né? Então, são dois grandes modelos: o modelo das funções do ego, ou das habilidades do ego, e o modelo das estruturas de caráter.
São dois modelos bem importantes dentro do Body Dynamic, né? Que a gente explora muito, né, na terapia e nos trabalhos. Legal. Essa é a beleza, né? Então é sobre saúde, é sobre olhar pro potencial de cada um. Exatamente, Cetari, que é sobre saúde, é sobre recurso, né? E o recurso existe, inclusive, nas defesas, né? O recurso existe, inclusive, nas defesas. Então, toda defesa, né? Ela vai ter a sua beleza. A estrutura da vontade é aquela que aguenta. De 2 a 4 anos, força, ela aguenta. Então, é aquele adulto que aguenta. O problema é trabalhar além da conta e adoecer e etc e tal. Mas poder aguentar é um grande recurso. O problema é quando a gente só aguenta. Não para, né? Só vai tomar o cafezinho quando acaba o trabalho. Só vai dormir quando acaba. Aí vai ter uma vida curta, vai chegar uma hora que, né, que outras coisas vão acontecer. Então, cada estrutura, mesmo que desequilibrada, vai ter um recurso. A questão é a gente poder equilibrar para que a pessoa possa escolher. Nesse momento, eu não quero aguentar. Vou fazer de outra forma, me organizar, me planejar, começar a fazer esse trabalho mais cedo, para que eu possa acabar mais cedo. Vou fazer paradas ao longo da jornada, vou isso, aquilo. Então, eu estou escolhendo. De outra forma, não. O padrão escolhe por mim. Ele foi genial, me salvou. Eu consegui sobreviver, mas se a gente quer qualidade de vida, a gente precisa abrir novas frentes, né? A gente precisa ampliar, né, essa dinâmica. Exato, exato. E o interessante é que você acabou falando bastante, né, sobre desenvolvimento, e a gente vai ter a oportunidade de explorar um pouco mais ainda essas fases com a professora Liana Neto na Uau, maravilhoso. segunda-feira. Exatamente. É maravilhoso, né, Liana querida? A gente poder estar falando, né, das fases do desenvolvimento e da questão do trauma do desenvolvimento, né? Como é que se dá, né? E como é que as diferentes abordagens olham para isso e abordam isso. Eu acho que vai ser muito bacana, né? Poder convidar todo mundo que está aqui para vir, né, na sexta-feira, nesse encontro com a Liana. E amanhã a gente vai estar, né, com dois colegas, o Ricardo e a Márcia, focando em trauma de choque. Então, a gente vai estar passeando sobre os tipos de trauma, né, nessa jornada aqui hoje, trazendo o Body Dynamic, uma pincelada geral, né, como é que o Body Dynamic trabalha com trauma de desenvolvimento amanhã, do choque amanhã e na sexta o trauma de desenvolvimento. Então, acho que vai ser muito, muito interessante. Eu estou bem animada para esses encontros e para essas conversas, né, com esses nossos queridos colegas. Isso. E eu também, eu também. E assim, há algumas curiosidades, né? Primeiro eu queria falar sobre um comentário que a Amélia deixou aqui logo após o exercício, né? Onde ela colocou: senti mais segurança no meu posicionamento, né? Então, muito bonito, né? E a Ludmilla também escreveu: na segunda vez foi um não com mais força, clareza e o corpo mais ativado, né? Eu senti também o meu corpo presente, né? No final, de repente, a gente pode responder uma pergunta que ficou aqui. Tem algo a ver com a BRMT? A gente pode falar um pouquinho mais no final sobre isso. Sobre o que? BRT? Peraí que eu BRMT. BRMT, eu não sei o que Eu não é. conheço o BRMT, não sei do que é. É. Não. Então, provavelmente não tem Body Dynamic, ele é um sistema, né? Foi desenvolvido em tantas perspectivas, e ele é um sistema em si, sabe? Ele foi... a Lisbeth, ela, na época, tinha o Reich na Europa, explorando as couraças musculares, ela lá na Dinamarca, né, lá em cima, com os colegas noruegueses e tal, eles sabiam do trabalho do Reich,
né? Mas ela se interessou pelos músculos hiporresponsivos, né? O Reich estava voltado para as couraças, então músculos tensos. A Elizabeth foi para o outro caminho. Ela disse, ok, tem os músculos tensos, as defesas, mas e os músculos desistidos? Como é que é isso? Aí foi quando ela fez esse desenho. Então, cada etapa da estrutura de caráter vai ter uma possibilidade de ter uma resposta, uma defesa mais dura, mais tensa, ok? Mas também tem a possibilidade da desistência, que normalmente é no início de cada fase. O bebê que ainda não aprendeu a pedir, ele está começando a aprender, ele tem uma tendência a desistir se ele não é atendido. Mas quando ele é atendido e algo acontece, isso muda, né? A mãe volta para o trabalho com 4 meses, tal, ele vai para casa da avó, tal, e ali as coisas mudam, ele tem mais chance de ficar tensionado, brigar por aquilo, crítico, do que desistir, porque ele aprendeu aquele caminho. Então, ela foi nessa direção e é um sistema muito próprio, sabe? Então, provavelmente não tem nada, nenhuma relação com Com essa isso, abordagem. essa abordagem, né, que está sendo perguntada. Isso. E também ficou uma pergunta, se você quiser, André, a gente pode responder um pouquinho mais para o final, mas ela fez uma pergunta, a Mariana Dantas fez uma pergunta super interessante também, Claro. sobre qual é a diferença, né, do Body Dynamic para a experiência somática, o SE. O Body Dynamics trabalha, também sou SESista, fiz a formação, trabalha muito com o sistema nervoso, né? Descarga e tem todo aquele forma de trabalhar muito específica, menos é mais, a sutileza e tudo mais, né? E todo um trabalho específico. Mas muito voltado para o sistema nervoso. O Body Dynamic é músculo, é ego, recurso a partir disso. Então, o Body Dynamic vai estar trabalhando, o trauma de desenvolvimento vai estar acontecendo dentro do ego. Veja, habilidades do ego, as próprias estruturas de caráter, tudo isso está dentro do ego. Então, o grande foco do Body Dynamic é o ego, e o ego é músculo. O ego é corporal, né? Então, os músculos são o ego. Então, quando a criança está aprendendo a usar esse músculo para fazer isso, eu estou aprendendo a buscar o que eu preciso. E isso está construindo parte da minha personalidade. Eu posso buscar o que eu preciso, ou eu não posso buscar o que eu preciso. Isso vai construir a minha personalidade. Então, o movimento a partir do músculo, ele é a partir desse exercício que a gente vai construindo a nossa personalidade. Então, o Body Dynamic, ele é voltado no trauma do desenvolvimento, é voltado para o ego. Então, todo foco é ego. Então, os traumas de desenvolvimento acontecem dentro do ego, as funções do ego são habilidades do ego, os músculos, que a gente tem tanto foco, fazem parte do ego. Então, é ego, 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 ego. E a gente ensina, né, na sessão. A gente pratica, a gente não deixa ir naturalmente para ver a descarga e vir abrir espaço para uma outra coisa. A gente ensina. Então, tem momentos que a gente sugere, vamos fazer esse movimento, né, e trazer a sua mão para você, pensando, buscando determinada coisa, e veja o que você sente, o que acontece. Então, a gente sugere movimentos para ativar aquele músculo, a gente sabe que tem aquela memória, e a gente vai pesquisando o que acontece nas suas sensações. E aí a gente vai trabalhando a partir da conexão terapeuta-cliente. Né? Tem que ter essa conexão. O trauma de desenvolvimento acontece na relação e a cura dele tem que ser na relação. Né? Então, fazer exercício, né, na academia não vai encontrar, né, a memória do que estamos falando. Aqui é na conexão. Quantas vezes, né, vem alguém aqui super fortão e eu peço para, né, no contato comigo, trazer minha mão e chega no meio do caminho, o movimento perde a consistência. Então, não é sobre músculo inflado, é sobre memória dentro do músculo. Então, o Body Dynamic vai nessa perspectiva. Né? Então, os dois trabalhos se somam.
Eu, na minha É, prática clínica, eu totalmente uso as duas coisas, né? O é, SCI e o Body Dynamic, é. completamente. Nossa, com certeza, e você falando me veio também essa sensação, eu falei, uau, né, são abordagens que se somam, e também me veio muito essa questão da importância da relação terapêutica. Completa. Uhum, completa. É aqui que acontece a conexão para que o cliente possa sustentar a sua dignidade, É, exercitar, estar na sua dignidade. Né? Quantas vezes, né, o cliente tem dificuldade de falar alguma coisa, porque não sei. Então, poder ser você na conexão comigo, e eu estou aqui com você. Né? E eu estou aqui com você. É engraçado que o Peter Levine e a Lisbeth se conheceram. O Peter Levine morou uma época com a Lisbeth e ele fez a formação do o Foundation e parte do Practitioner, da Lisbeth, né, lá na Dinamarca. Então, eles se conhecem né, e andaram conversando muito, né, sobre as teorias e tal. Então, que tem realmente uma complementariedade essas duas abordagens, sabe? legal. Sim. Uhum. Eu não sabia, eu não sabia. É, E no Rio de Janeiro está acontecendo a formação também, né? Você quer me falar um pouquinho? Porque é necessário ser psicoterapeuta, psicólogo? É necessário ter alguma formação específica dentro da área da psicologia para começar a estudar Biodynamic? Ou pessoas de outras áreas podem que se interessam por esse trabalho e também se trabalhar, porque eu imagino que esse estudo leva para um lugar de muito desenvolvimento pessoal e isso também fortalece muitas relações, né? Eu acho que isso traz uma transformação para o indivíduo e também para o coletivo, né? Você pode me falar um pouquinho sobre claro, claro. Essa é a pergunta que tanta gente faz, Cari, que é bem lembrado. Então, assim, não é preciso, necessário ser psicólogo, né, para fazer a formação em Body Dynamic. O primeiro curso da formação é o Foundation, o curso básico da formação em Body Dynamic, e ele acontece em 4 módulos de 5 dias, e a gente está experimentando esse ano a versão onde 2 módulos são online, e a gente divide em 2 encontros de 2 dias e meio, né? E o grande foco aqui são as estruturas o trauma desenvolvimento, né? E a gente entra justamente nas etapas de desenvolvimento, nas 7, todas as características, leitura corporal, padrão de pensamento, padrão de comunicação, padrão postural. A gente mergulha em cada estrutura, né? Então a gente vai no que acontece na infância e como que isso vai repercutir na nossa vida enquanto adulto, né? Na nossa postura corporal, na nossa forma de pensar, na nossa forma de falar, na nossa forma de se relacionar com o outro. Então, na verdade, o Foundation é uma grande oportunidade da gente se conhecer. Eu vejo tantos alunos se encontrando nas diferentes estruturas e, a partir daí, compreendendo por que eu me comporto dessa forma, né? Por que eu tenho uma tendência a repetir essa forma, esse padrão de comportamento. Né? Então, e eu também, na minha experiência, foi, na verdade, uma grande abertura, né, de onde é que eu venho, né, quais são as minhas tendências nos dias difíceis. Cada um de nós tem uma tendência a ter 3 estruturas de caráter predominantemente mais ativas nos dias difíceis, né? Então, a gente aprende quais são as minhas e o que é que eu preciso fazer para equilibrar, né? Porque senão eu vou estar repetindo aquele padrão. Então, que recursos eu tenho que desenvolver para equilibrar, né, aquela estrutura que tende a tomar conta, de forma que eu possa mantê-la mais equilibrada fazendo minhas escolhas. Então, o Fudeixo é a possibilidade da gente se conhecer de uma forma muito mais profunda, né, e melhor. E isso é importante tanto no próprio processo de autoconhecimento, como também no trabalho com humanos, né? Seja na clínica, seja na escola, seja na empresa, quando eu trabalho na equipe. Então, quem trabalha com pessoas, né, vai estar sendo beneficiado
a partir da experiência do Foundation. Esse é o Foundation, né? Depois vem o Practitioner, que é um curso mais longo. Desculpe. E o Foundation é pré-requisito do Practitioner. O Practitioner, a gente entra fundo nas várias funções do ego. Então, a gente vai aprender a localizar, vai aprender qual é o movimento que a gente aciona. É um curso mais prolongado, é um curso de muitos módulos, e obviamente, é uma escolha, né? Fazendo Foundation, a maioria, até aqui na nossa experiência, quer ir para o Practitioner. A gente teve só 2 Practitioners no Brasil. E o Foundation a gente vem oferecendo a cada ano, né? Então, e a gente tem também o trauma de choque, né? Que a gente vai poder falar mais amanhã. Então, são esses a formação é Foundation Practitioner. Quem quiser se especializar em trauma de choque na abordagem biodinâmica, tem também essa possibilidade. A gente também tem a reorientação do nascimento, é um outro curso mais curtinho. Então, são especializações. A gente tem 2 cursos na formação, Foundation Practitioner, e a gente tem algumas especializações. Trauma de choque é uma delas, reorientação do nascimento é outra delas. Então, é isso. Então, não é necessário ser psicólogo. Não tem, agora, para fazer o Practitioner, tem que ter o Foundation. Né? Todos os nossos cursos têm certificação internacional. Hoje, eles estão trabalhando na Europa para que a formação em Biodynamic lá seja equivalente ao mestrado. Isso na Europa, né? na Dinamarca, especificamente. Não é ainda o nosso caso, mas é uma formação de peso, né? É bastante reconhecida. Aqui no Brasil ela ainda é pouco conhecida, né? Mas na Europa ela já é bem conhecida, ela é bem atuante. É uma formação que eu super recomendo, sabe? Eu acho que tanto para o trabalho de autoconhecimento como no trabalho com o outro, né? Excelente, excelente. E a boa notícia, a novidade, né, é que nós teremos algumas oportunidades de estar com a Andrea saboreando mais, né, do Biodynamic, desse conhecimento. Então, teremos em formato online, por enquanto, né, workshops, né, e aulas, né, então uma aula sobre apego na perspectiva do Biodynamic, um workshop que é um introdutório do Biodynamic também, então são experiências mais curtinhas, então você que está interessado, a minha sugestão vai no Instagram, no Biodynamic Brasil, no link da bio e no meu também, tem o grupo de WhatsApp das nossas séries de lives, né? E lá, nesse grupo de WhatsApp, a gente vai manter você informado sobre a aproximação da aula sobre apego e do workshop e de todas as novidades que a Andrea, junto com a equipe, né, e com o meu apoio, a minha parceria, né, estamos aí trazendo para vocês, né? Então é uma jornada muito bonita, né? Eu esses dias estava lembrando da Andrea e falando assim, uau, né? Como eu aprendo às vezes vendo de longe toda a movimentação dela e o amor que ela tem sobre o Biodynamic, né? E o cuidado de ir em cada detalhe, né? O cuidado com as pessoas, né? E o quanto você se dedica, André, é tão bonito ver, é tão bonito, né? Se arriscando para novas aventuras, né? E indo, né? Então tem uma força bonita e assim, é uma honra, um prazer poder ver, né? Uau. Que delícia te ouvir, Tárika. Ele está sendo um grande aprendizado também, e uma honra, né, estar trabalhando com você, né, com toda a sua sabedoria, sua forma de conduzir, né, tudo incrível. Acho que a gente está fazendo aqui um encontro, né, de almas que eu acho que vai longe, né? E eu super agradeço, né, a sua presença, né, e a sua forma de estar conduzindo as perguntas. Eu acho que você traz muito da curiosidade das pessoas que não têm ainda o Biodynamic na veia, né? A gente está muito dentro, imerso, então às vezes, muitas vezes, a forma de pensar
contando que determinadas coisas já são comuns, já são, né, já tá ali já foram colocadas e não. Né? Então as perguntas que você faz, as coisas que você levanta, eu acho que trazem muito, né, do lado de lá, né, de quem não está aqui nessa bolha, né? O Body Dynamic ainda é uma bolinha aqui no Brasil, né? E meu desejo é realmente enorme de expandir isso no Brasil, porque eu sou tão encantada, sabe? Eu acho tão linda essa abordagem, eu acho que ela tem tanto para oferecer, não só individualmente, como você falou em alguma das perguntas, para trazer para o todo, sabe? Para o amplo, né? Pessoas melhores, né? Pessoas que possam fazer mais escolhas, pessoas que possam se colocar sustentando a sua dignidade, né? Quanto mais, né, pessoas assim tiverem no mundo, melhor a gente vai estar nesse mundo, né? Um mundo melhor a gente vai estar construindo. Então, eu vejo o Body Dynamic nessa coisa ampla, né? Então, minha grande motivação é espalhar, sabe? E é isso, né? Então, quem se sentir, né, de alguma forma, né, curioso, interessado, é muito bem-vindo, né? Vamos engrossar esse caldo, fazer essa bolha uma coisa maior, sabe? Mais ampla. É como já acontece na Europa, né? Meu desejo é fazer isso aqui, né? Fazer o nosso Body Dynamic, da nossa É. forma, com a nossa carinha, né? Com o nosso jeito, o nosso jogo de cintura, fazer o Body Dynamic aqui, Body Dynamic Brasil. Né? Então, todos são muito bem-vindos. Quero super agradecer a você, Tárika, e agradecer a todos que estão aqui, me colocando disponível. Talvez seja interessante o Eduardo colocar o telefone, né? Não sei se aparece para todos, o telefone do Body Dynamic Brasil e o endereço do site, do Instagram, se for possível, não sei se é possível, mas de É. qualquer forma, no grupo lá que ele, né, bem, para ter contato, né, do telefone, eu acho que seria bom. Sim. Eu acho que pode ser, muita gente pergunta, né, o telefone e tal, então, sendo possível ser colocado aí, eu acho que, se não, eu posso estar falando. Você prefere? O que é que você acha? Pode falar, tem um comentário super legal aqui da Renata. Renata, um beijo grande para você. Eu tive a oportunidade também de fazer um módulo de SE com ela. Ela fala assim: a Bodynamic complementa tanto o trabalho da SE. André é maravilhosa, Ah, saudade. Renata linda. Ah, Renata, que bom que você está aqui. olha só. E aí, então, Eduardo, se você estiver escutando a gente, pode colocar o telefone para falar diretamente com você. Mas você que está escutando a gente, minha dica de ouro é: vai no Body Dynamic Brasil, entra no grupo de WhatsApp, aproveita que o Eduardo deixou o grupo aberto, escreve lá as suas perguntinhas assim, porque amanhã e depois de amanhã nós teremos a oportunidade de estar com a Andrea novamente e com convidados para continuar falando sobre o tema. E aí a gente pode responder sua pergunta, né? E lá Tá. naquele grupo a gente vai falar sobre as novidades com relação à aula sobre apego e também sobre o workshop, que é um workshop introdutório, né? Então é como você pode ter mais um pouquinho de uma experiência mais pertinho da Andrea e também de toda a equipe, né? Essa ideia é uma coisa nova, a gente nunca tinha oferecido um workshop de introdução ao Body Dynamics no Brasil, mas a gente teve essa iniciativa, vai oferecer pela primeira vez, né? Esse ano a gente vai falar depois da data, que é justamente para dar o gostinho, né? Porque muitas vezes, para a pessoa entrar numa formação de 4 módulos, é importante que ela experimente, para ver se é aquilo mesmo. Então a gente vai dar um gostinho no final de semana, online, para quem quiser experimentar, só vai ter a ganhar. A gente vai falar sobre detalhes, dos detalhes, né, desse workshop, e a ideia é dar o gostinho para vocês saborearem, poder fazer uma escolha, né, poder fazer a inscrição ou não, né, a partir daquela experiência, né, sendo confirmada, né, de que é isso que eu quero para mim, e aí vamos adiante, né, para o Foundation 2026. Então, tudo isso está para chegar e a gente vai estar, né, nos próximos dias, divulgando essas atividades. Então, é importante vocês se manterem realmente acompanhando o nosso Instagram, para que vocês não percam, né, aquilo que a gente tem para oferecer para vocês.
Exatamente. E a Mariana Dantas colocou aqui, ó, trabalhar com o corpo realmente é um divisor de águas para nós, da psicologia, né? Legal. E ela fez uma pergunta, talvez, se você quiser, você pode responder amanhã. Mariana, minha sugestão é você entrar no grupo. Aqui o Eduardo colocou o telefone, né? 21 96 778 0547. Por meio desse contato, você pode falar diretamente com o Eduardo, que dá suporte para os alunos e para a Andrea. E a pergunta que ficou, e aí você escolhe, né, André, se você quer responder amanhã, na live de amanhã. Peraí, é uma pergunta importante. Qual a diferença entre estrutura de caráter e traços de personalidade? Vamos Posso responder falar amanhã ou você rapidinho? quer falar? Ou quer falar? Hoje, né, os traços estão dentro da estrutura de caráter. Cada estrutura de caráter vai ter seus respectivos traços, né? Então, os traços são as características de uma estrutura, né? E os traços vão ter a ver com aquela estrutura desenvolvida naquela etapa, tá? Então, no Foundation, a gente vê os traços de caráter de cada estrutura, assim como um padrão de pensamento, assim como um padrão de comportamento, assim como um padrão de comunicação, assim como a postura corporal, a gente entra em cada uma delas, né? Das 7 etapas, né? Cada etapa com a sua estrutura de caráter correspondente, né? Caso a criança não tenha sido encontrada e apoiada. Excelente. Tem mais uma perguntinha aqui. Uhum. Bora, vamos responder? Vamos. Da Dani, ela pergunta: e doenças de base muscular? O que a Bodynamic pode trazer? Aí a gente tem que ver a origem, né? Às vezes a pessoa tem uma questão funcional, ela né? Ela distendeu o músculo, e tal. Então a gente tem que ver muito qual a origem, né, dessa doença. Então a gente tem que contextualizar. Legal. Enfim, e agora, a partir de determinadas posturas, de cada estrutura ter essa postura, é possível que a gente tenha músculos, a gente tem, dentro de cada estrutura, os músculos mais tensionados para compensar outros que estão desistidos. Então, pode ser que esses músculos sejam mais vulneráveis a lesões. Então, a gente faz toda essa análise junto com a pessoa. Hum. A live vai ficar gravada, né? E aí tem aqui uma perguntinha se é possível fazer atendimento online com Sim, Bodynamic. isso foi a coisa boa que a A Covid poder. nos trouxe, né? Então, sim, a gente faz atendimentos online, é possível, né? E é melhor fazer atendimento online, fazer terapia online, do que não fazer terapia, né? Sem dúvida. Então, a gente adaptou, na verdade, né? Vários trabalhos, exercícios e movimentos que a gente faz aqui, né, no consultório presencialmente, a gente adaptou na forma online, então, totalmente possível. Muitas pessoas fazem processo online, né, a partir da terapia Body Dynamic. Que legal, que Uhum. legal. Eu acho Então, interessante também o e-mail, né? Olha, é o info, né, bodydynamicbrasil.com.br. Se o Eduardo puder colocar, eu acho que também vale, porque às vezes a pessoa prefere entrar em contato pelo e-mail, né, do que pelo telefone. isso. Então, Eduardo, por gentileza, coloca o e-mail de vocês, né? Lucas está agradecendo por partilhar, né? Ele colocou aqui, é realmente transformador. Estou sentindo na pele. Ah, que bom, Lucas. Muito bom teu retorno. É isso. Esse é o Ah, ponto, né? A gente sente no corpo, né? é isso. Porque a experiência corporal, né? As sensações vêm do corpo, a memória está no corpo, e a gente vai, né, nesse âmbito da questão. A gente mexe nesse âmbito, né? Vai no trabalho verbalmente, mas a gente acorda, né, aquele músculo a partir de determinado movimento que a gente convida, e com isso o corpo vai estar totalmente, né, dentro do processo, né? Então a experiência é muito corporal, né? Então eu entendo completamente, Lucas, o que você está falando. A Amélia escreveu aqui, ó, conhecimento e apresentação excelentes. Ah, Obrigada, Amélia. obrigada, Amélia. Muito bom.
Muito bom. Então, gente, amanhã nós estaremos aqui novamente às 20 horas. O e-mail é info@bodynamicbrasil.com.br. Então, vocês podem enviar um e-mail para o Eduardo, né, com as suas dúvidas e também dar uma entradinha lá no grupo de WhatsApp. E amanhã a gente se encontra aqui às 20 horas para falar sobre trauma de choque com dois convidados assim que eu tive a oportunidade de conhecer e Isso. adorei também. Quer Isso. falar rapidinho assim quem são os Então, convidados de Ricardo amanhã? Teixeira e a Márcia Simões, dois queridos terapeutas super conhecidos. Ricardo, né, em Brasília, Márcia mora atualmente em Brasília, Márcia em Salvador, terapeutas da antiga, e que a gente teve o prazer de tê-los na formação. Então, eles fizeram o Foundation, se encantaram pelo Body Dynamics, foram para o Practitioner, para a segunda turma no Brasil, e concluíram o Practitioner no ano passado, né? E acharam pouco, quiseram mais, e aí foram fazer especialização em trauma de choque. Então, eles estão na especialização em trauma de choque, já está no finalzinho, a gente tem 2 módulos para concluir, e como, inclusive, o Ricardo é especialista em trauma, né, a Márcia também, a gente resolveu convidá-los para ficar mais dinâmico, né? Então, estamos nós aqui, eles vão estar também amanhã, e a gente vai fazer uma mesa redonda, cada um falando, né, da sua experiência. Eu acho que a ideia da gente foi dinamizar. Então, eu tenho certeza que vai ser um papo muito gostoso, com a Tárika, eu, o Ricardo e a Márcia, né, falando dessa perspectiva do Body Dynamic, do trauma de choque, nessa perspectiva do Body Dynamic, né? Então, acho que vai ser uma delícia, super convido, super incentivo a todos estarem aqui. Isso. E antes da gente encerrar, a última pergunta rápida. Uhum. A formação, ela é online ou presencial? A gente está experimentando o Foundation. Esse ano a gente experimentou fazer 2 módulos online, para facilitar para aqueles que moram no Nordeste, para aqueles que moram no Sul. A gente tem alunos de Recife, a gente tem, né, enfim, de vários lugares. Então, foi possível a gente fazer dessa forma. Então, são 4 módulos. O primeiro módulo e o terceiro módulo são online. E para não ficar tão cansativo, a gente dividiu em 2 finais de semana, né? Sexta noite, sábado e domingo. E 2 módulos presenciais, que é o segundo e o quarto. Então, o próximo ano a gente provavelmente vai repetir essa versão, né, na turma aqui do Rio. Então, isso é uma oportunidade, provavelmente não, a gente vai repetir essa versão. Então, isso é uma oportunidade para aqueles que moram fora do Rio fazerem, né, porque aí vai reduzir preço de passagem, estadia, alimentação, tendo que vir no Rio apenas 2 vezes, o que termina sendo uma grande história, né? Poder aliar uma formação, uma passear no Rio de Janeiro. Então, os alunos vêm, fazem no final, vão para a praia, vão para o arpoador, ver o pôr do sol, fazem uma bagunça, né? Muitas vezes terminam ficando no mesmo hotel, porque aprendem, um conhece o outro. Então, assim, é muito gostoso. Então, a ideia, no próximo ano, é a gente repetir esse formato. O primeiro módulo vai ser online, o terceiro módulo online, divididos em 2 finais de semana, e o segundo e o quarto presencial. Que legal. Ó, já começa a fazer a poupancinha desde agora para ir para o Rio de Janeiro, passear, estudar, aprender um monte de coisa importante para a vida. Muito bem. Isso é uma Tati que acabou de mostrar que ela tem meio um bom grau de teste de realidade. Está com o pé no chão, já vai direto no ponto. É na poupança. É isso aí, seu ground tá bom, Tárika. Muito bom, gente. Gente, muito obrigada. Obrigada, Uhum. Andréa, pela disponibilidade do seu tempo em Uhum. compartilhar esse conhecimento com a gente, né? Uhum. E vejo vocês amanhã às 20 horas. A Ah, live vai ficar gravada. muito obrigada, Tárika. Muito obrigada a todos e até amanhã. Um beijo grande para todo mundo. Tchau. Tchau.